Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e mais lições para a vida cristã. Nessa oportunidade, estamos aqui novamente com a nossa irmã Paula Vitória. Olá, irmãos, é um grande prazer estar aqui novamente para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E também, novamente, com a nossa irmã Miriam. Graça e paz, irmãos, é um privilégio estar aqui. É um privilégio também para nós aqui, ter vocês aqui, essas duas jovens. Um privilégio maior para mim, Hoje a minha esposa está aqui. Dá trabalho para trazer as duas, mas graças a Deus elas estão aqui, Fazendo a vontade de Deus, porque Deus fica feliz com isso e todo mundo, E isso faz bem para elas também. Antes de nós começarmos a falar um pouco, conversar um pouco, nós vamos fazer uma oração. E a oração tem os pedidos especiais, Quem deixou no comentário aqui, nós vamos estar orando por vocês. Então agora nós vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus que habita nos céus, estamos em sua presença, Pai, para lhe pedir que o seu Espírito Santo esteja conosco, para nos guiar através da sua palavra e para nos abençoar, para que nós possamos levar a mensagem de acordo com a sua vontade a todos os nossos ouvintes, aos nossos amigos, irmãos, amados que estão assistindo esse vídeo. Agora, Pai, em especial eu gostaria de orar pela nossa irmã Daiane e seu filho Kevin, que pediu oração, pelo nosso irmão Reinaldo e sua esposa Aline, que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre todos eles. Também pelo nosso irmão Edeval e a sua família, uma bênção especial sobre o seu filho Alexandre. E também que o Senhor possa olhar, Pai, pela família da nossa irmã Marli e do nosso irmão Jorge, que se encontra lá no Espírito Santo. O Senhor possa estar com todos eles. E aqueles que estão assistindo esse vídeo, o Senhor também possa fazer uma transformação na vida de cada um. Obrigado por tudo, nos dê a sua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, nessa Lições para a Vida Cristã. Qual que é o tema da lição? Cristo, o grande professor. Cristo, o grande professor, é o tema da lição dessa semana, que nós vamos estar estudando. Vinha falando um pouco sobre relacionamento familiar, no começo das nossas lições passadas, um pouco sobre o relacionamento familiar, como que os pais devem agir com os filhos, como os filhos devem agir com o pai. E na lição passada nós já entramos um pouco na vida de Jesus, como Jesus lidava e tratava com as pessoas. E hoje nós vamos estudar um pouco Cristo, o grande professor. Cristo, o mestre, E o verso áureo da nossa lição vem dizendo assim: jamais alguém falou como este homem. Olha que verso lindo, Jamais falou alguém como esse homem. Então, mostra para nós, João capítulo 7, versículo 46, interessante que não diz assim, jamais falou igual esse Deus, Diz assim, jamais alguém falou como esse homem. Então ele coloca Jesus como homem, na sua natureza humana, e falando para nós que ninguém nunca falou como ele. Porque assim, Jesus falava de uma forma que tocava o coração de quem escutava. Ele sabia repreender, ele sabia dar conselho, ele sabia falar palavras de amor, e de todas as formas não tinha como alguém retrucar, Até quando ele vinha dar bronca, as pessoas não ficavam retrucando, não falavam nada. Eles abaixavam a cabeça, entendiam a repreensão e ficavam em silêncio. Porque até as broncas de Jesus era com amor, Ele sabia como lidar, como dar as broncas para as pessoas, Então, assim, em tudo ele foi nosso exemplo. E mostra que foi como homem, Se foi como homem, está à nossa disposição. Diz que jamais alguém falou como esse homem, mas nós podemos falar igual ele. Está no nosso alcance. Está ao nosso alcance. Se foi como homem, está ao nosso alcance, ser igual a ele. O que falta para nós falar como Jesus falou? Falta comunhão com Deus. Nós vamos ver mais para frente, que Jesus tinha essa íntima comunhão desde criança. O começo da lição vem falando que a infância de Jesus foi uma infância difícil, Não foi uma infância fácil. Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas reclamando, mas eu nasci numa família humilde, eu nasci numa família com dificuldade, eu não fui abastado, não nasci numa família nobre, numa família abastada, então assim, a vida é difícil para mim. E como que era a infância de Jesus? Será que ele nasceu numa família abastada? Claro que não. Entre todas as opções, ele decidiu vir como uma família simples, uma vida simples, para que nós possamos usar isso como exemplo e saber que, da mesma forma que ele venceu com todas as tentações, nós também podemos. É para não ter desculpa, Porque se minha situação financeira não permite. Isso, se Jesus viesse numa família rica, aí, assim dizendo, as pessoas podiam falar, também ele conseguiu porque ele era rico, ele conseguiu porque ele tinha muitas pessoas ao seu dispor, muitos privilégios. Muitos privilégios, Mas ele já veio de uma família humilde
para mostrar que é possível a todos, não tem desculpa. E como será que ele aprendeu, como fala para nós que Jesus aprendeu e desenvolveu seu caráter como criança, quando criança, né? Através da Bíblia, a palavra de Deus, através da natureza. E ele aprendia, diz que era através da natureza, através da Bíblia, ali, da palavra de Deus, né? E diz que o Espírito Santo guiava sua mãe. E ele aprendia aos pés de Maria, né? Porque a natureza revela muito Deus. Então, assim, para as mães de plantão aí, né, que estão nos assistindo, Jesus aprendeu aos pés de Maria. Então, a primeira professora, a primeira pessoa, ser humano que vai ensinar os filhos é a mãe. Com a instrução do Espírito Então, Santo. com a instrução do Espírito Santo, sempre, né, deve ser. Mas a responsabilidade é da mãe. Não adianta a mãe querer jogar para professor, para escola, né? Ah, não, meu filho vai aprender ali, ou o pastor, quem vai ensinar meu filho é o pastor. Não, a responsabilidade de educar e formar o caráter da criança é da mãe. Deus colocou sobre ela essa responsabilidade, né? E essa educação que Maria passou para Jesus foi tão eficaz que fala que ele tinha uma disposição singularmente amável. Então era uma criança muito dócil, né? E estava ali sempre presente para ajudar nas questões da casa, né, do dia a dia. E um ponto interessante também que eu esqueci de mencionar aqui, né? Lembrei agora, é que além da natureza, além da Bíblia e além de aprender aos pés de Maria, o testemunho diz para nós que ele aprendia do trabalho útil. Então Jesus não era ocioso. Às vezes nosso filho é pequeno, por isso que o campo é uma lição boa, né? Às vezes nosso filho é pequeno e nós falamos assim, não, essa idade é só para ele brincar, né? Ficar se divertindo. Mas Jesus, desde pequeno, já fazia o trabalho útil. Experiência de vida. Experiência de vida. Diz que lá a mãe conta a experiência que lá no sítio, né? E nós vemos lá, né? Tanto no nosso sítio lá no Pará, tanto no sítio de Minas, lá do tio Valdemir, né? A Isabelzinha, o Amiel, a Milena. O Amiel pequenininho, já tá com a enxada na mão. A Isabelzinha também pequenininha, já vai pra roça com a mãe dela, com o pai dela, né? O Lucas leva ela muitas vezes, então ela já colhe as frutas ali, já aprende que é trabalhando que você consegue ter as coisas, né? Então não é ocioso que vai para frente. Jesus aprendia através do trabalho útil, porque era o contato ali com Deus. Ele via que Deus derrama chuva, né? A plantinha cresce, e aí você vai colher e ter alimento. Ele via as bênçãos de Deus ali no sítio, né? Por isso que é muito importante para nós ensinar os nossos filhos desde pequeno. Ensinar eles que eles vieram para somar. Para somar, para ajudar, né? É o que, continuando a lição, fala, né? Que Jesus era útil para as pessoas. Ele não era uma pessoa que era... As pessoas, os vizinhos passavam e falavam assim, nossa, aquele menino lá. Não, era sempre assim, Jesus, você pode me ajudar? Ele ia lá e ajudava. Ele era uma pessoa útil, que estava sempre pronto a ajudar o próximo. E ele fazia com grande excelência, ele fazia tudo muito bem feito. E crescendo, né, passando ali o tempo, né, Jesus fala para nós que ele se tornou o mestre dos mestres. Mas algo capacitou ele a se tornar o mestre dos mestres. E o que diz para nós que capacitou ele a se tornar o mestre dos mestres foi ele entender a necessidade humana, né? Porque Jesus foi, como diz no verso áureo, aquele homem que jamais algum outro falou igual. Porque Jesus falava com as pessoas e as pessoas sentiam no âmago da alma e era tocado. Porque ele entendia o que cada um estava passando. Conhecia. Ele compreendia a alma humana. Ele sentia piedade, pena, ele sentia amor por aquelas pessoas, ele sentia compaixão, ele se colocava no lugar delas, então ele entendia o que elas estavam passando. Porque muitas vezes nós não entendemos o que as pessoas estão passando, porque nós não se colocamos no lugar, ou muitas vezes não amamos, né? E às vezes usamos a palavra, a pessoa conta, né, a situação, e você diz, eu te entendo, mas você não entende. Não entende. E Jesus entendia, que fala que ele tinha perfeita compreensão. Perfeita compreensão. Da alma humana. Da alma humana, da necessidade dos outros, né? Isso é lindo, essa nota aí, essa passagem diz para nós. Ele sim poderia dizer, eu te entendo, eu te compreendo. Ele poderia, né? E ele fez isso muitas vezes, né? Não através de palavras, mas através de gestos, né? Sim. Eu sei que você está chorando e eu te compreendo. E é por isso que eu vou te curar. Né? É por isso que eu vou ressuscitar o seu filho. Eu compreendo, igual a viúva de Naim, eu compreendo a dor que você está passando, então eu vou curar o seu filho. Igual as experiências passadas, mas não são passadas, né? A viúva lá, a mulher de Cananeia, né, Sirofenícia, eu entendo que você está passando a sua aflição. Eu sei como é você ter uma filha enferma e não poder fazer nada. Eu compreendo. Eu me coloco no seu lugar. E é por isso que eu vou curar ela.
que eu sei o que você está passando. Então Jesus, assim, ele era o mestre dos mestres não à toa, né? E ele deixou o caminho para nós, de como fazer isso. E se ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio até a Terra para ser servo, então o que nós não temos que fazer também, né? E o mais interessante é que tudo o que Jesus falava para as pessoas não era só palavra. Esse é a questão do bom pregador, né? Chamava a atenção do povo também, né? Cativava a atenção do povo, é que ele vivia aquilo que pregava. É isso. Você não vai convencer as pessoas através de palavra. Ele era a sua própria pregação. Você convence através da vida, né? O tio Valdemir conta a experiência que ele sempre pregava de vida no campo, né? Há um tempo atrás, sempre pregava de vida no campo, vida no campo, vida no campo. E as pessoas falavam para ele assim, tudo bem, pastor, você fala tanto de vida no campo, mas por que você mora na cidade? E o que ele falava? Nada. Não tinha o que falar. Não tinha peso, né? E hoje a pregação dele é vida no campo. Mas hoje ele mora no campo, né? Então ele tem propriedade para falar. Ó, muda pro campo, é a vontade de Deus. E as pessoas olham para ele e falam assim, e onde você mora? Eu moro no campo. E se você quiser ir lá visitar, as portas estão abertas, pode ir visitar. E muitas pessoas vão lá visitar, né? E ficam encantadas e maravilhadas com aquilo, né? Da mesma forma, o pessoal lá do Pará, da mesma forma o pessoal lá no campo de Martinópolis, da mesma forma o pessoal lá no Espírito Santo. Nós entendemos que o campo é melhor. Nossa vida revela nosso caráter. E através da vida nós estamos mostrando isso. É por isso que as pregações vão impactar, porque é através da vida. E continuando, diz que Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas, né? Muitas vezes nós pensamos assim, ou deveríamos pensar, né? Deveria ser esse o nosso pensamento. Jesus estava no céu, ele era Deus. Um ser onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, adorado por anjos, adorado por habitantes de outros mundos, adorado por todos. Qual que era a necessidade dele vir morrer por nós? Por que que ele veio morrer por nós? É isso que nós deveríamos pensar todo dia, né? Porque ao pensar isso, nós lembraríamos, ele veio morrer para me salvar. Ele amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Ele veio morrer por mim. Ele veio morrer por você. Ele veio morrer por vocês. Pensa nisso, irmãos. Sempre que estiver desanimado, triste, ou com dúvida de algo, lembre-se sempre, Jesus não precisava ter vindo morrer. Ele é Deus. Mas mesmo assim, ele veio morrer por você, por cada um de vocês e por cada um de nós. Continuando a nossa lição, vem dizendo que Cristo buscava diariamente a comunhão com o Pai, porque era só através da comunhão com o Pai que ele poderia vencer. E nós também. E nós também. Eu ia chegar um pouco, né? Ia falar um pouco de Jesus, e mais pra frente ia chegar em nós, né? A nossa convidada, Paula Vitória, já adiantou um pouco, né? Então, assim, Jesus buscava comunhão através do quê? De oração. Ele estava sempre em oração com o Pai. Sempre em ligação com o Pai. E é assim que ele vencia. E é assim que ele conhecia. E é assim que ele conseguia. Da mesma forma nós. Porque diz que como homem, ninguém falou igual a ele. E nós somos homens. Então é através da ligação com o Pai que nós vamos conseguir ser igual a Jesus. Tem alguma outra forma de alcançar a vitória? Não, somente com Cristo. Você sabe alguma? Não. Outra forma de conseguir a vitória se não for em ligação com o Pai? Não, esse é o único caminho. O único caminho. Se Jesus deixou o exemplo para nós, que só em ligação com o Pai ele conseguiria vencer, nós também. Nós somos melhor do que Jesus. Só em ligação com o Pai, através da oração. Então, se vocês não estão orando muito, lembre-se disso, né? Através da oração, em ligação com o Pai, é que nós vamos vencer as forças do mal. E no finalzinho da lição, vem dizendo que o Senhor declara na sua palavra, né? O que ele declara na sua palavra? Que é espírito e vida. O que Jesus fala que é a palavra de Deus. Espírito e vida, né? E são palavras de verdade. Que as palavras de Deus são verdadeiras até hoje. E que elas Ela não não passarão muda. também. Não passarão, é isso. São verdadeiras até hoje, ela não muda, né? É espírito e vida. Eu já escutei algumas pessoas, irmãos, falando
que, isso não é bem assim, né? Ou isso foi mal traduzido, ou isso é de Mal outra interpretado. forma, mal interpretado. Pensa bem. Deus tem poder para fazer o homem do pó, criar o mundo em 7 dias, tem todo o poder, onisciência, onipotência, onipresença, mas ele não tem poder para guardar a sua palavra? Será que nós acreditamos nisso? Ou nós acreditamos que esse Deus Todo-Poderoso tem poder para guardar a sua palavra? E que não passa um J nem um tio da palavra? E É o que nós aquele deveríamos aumentar acreditar. ou diminuir qualquer coisa da palavra vai ser cobrado. É o que nós devemos acreditar, né, irmã Paula? Sim. Que a palavra de Deus é verdadeira. E ela não muda. E ela não muda. E ela é o quê? Espírito e vida. É ânimo. Ela é alimento para nós. Sem a palavra de Deus, é muito interessante essa questão da palavra de Deus, porque assim, primeiro, na lição, antes ele fala assim, nós só venceremos através da oração e ligação com o Pai. Né? Então assim, a chave para a nossa vitória é oração e ligação com o Pai. E depois ele diz assim, a palavra de Deus permanece para sempre, né? E ela é espírito e vida. Então assim, a oração é um meio da vitória, por quê? Porque é um meio de comunicação nosso para com o Pai. Então nós falamos com o Pai através da oração. E como que Deus fala conosco? Através de sua palavra. Através da palavra. Então percebe que é uma conversa? Eu oro para Deus e peço, Senhor, me ajuda com isso, né? Atende a minha oração, me mostra aquilo, né? Me guia. E aí ele responde? Através de sua palavra. De que forma? A palavra de Deus. Nós Então, aprendemos se nós não muito. lermos a palavra, não vai ter resposta. Aí nós vamos lá, nós iremos lá na palavra, abre a palavra e lê, e Deus vai falar conosco. Tá vendo? Lembra daquela oração que você fez pedindo isso, aquilo? Aqui, ó. É assim, dessa forma. Ó, lembra que você pediu aquilo? Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma experiência de quem pediu aquilo e recebeu o que aconteceu. Então aquilo não é bom. Se eu não te dei ainda, é pelo seu bem. Olha o exemplo aqui. Então é a palavra de Deus falando conosco, né? Sim. Nós devemos entender isso. Então essa lição, no começo, mostra que nenhum homem falou igual a Jesus. Ele foi o maior pregador que já existiu. Jesus foi o maior pregador que já existiu até agora, como um homem. Aí mostra por que ele foi o maior pregador. Porque a sua infância ele aprendeu através da natureza, através do trabalho útil, através de sua mãe, inspirada pelo Espírito Santo. Então foi assim que começou. E depois ele era uma boa pessoa com os vizinhos, amigos. E ele, através disso, ele entendia a necessidade das pessoas, se colocava no lugar delas, sabia o que elas estavam precisando, o que elas buscavam. E depois disso, ele teve íntima comunhão com o Pai através da oração. E depois, através da palavra, recebia revelação do Pai. Então, ele deixou para nós o passo a passo. Nós devemos o quê? Seguir. Enquanto criança, né? Agora que nós somos mais crianças, devemos educar os nossos filhos, né? Trabalho útil, natureza, buscar a guia do Espírito Santo para ensinar os nossos filhos. E vocês que são jovens e crianças, né? Devem aprender através da natureza, obedecer o pai e a mãe, através do trabalho útil, não pode ficar ocioso. E depois nós devemos ter tato com as pessoas no dia a dia, né? Procurar entender a necessidade de cada um, no que eu posso ser útil, no que eu posso ajudar o meu vizinho, meu amigo, o meu irmão, principalmente, no que eu posso ser útil a cada um deles. E depois oração, né? Comunhão com Deus e leitura da palavra. É a receita para a vitória. E buscando de Deus, aqui também, que fala que Jesus buscava de Deus, né, a graça, e aí ele recebia vida e comunicava aos homens. E a palavra de Deus nos diz para sermos sal e luz da terra, né? E só dessa maneira, buscando de Deus, que a gente vai poder comunicar essa luz àqueles que estão ao nosso redor, né? É isso. Não tem mais o que falar. Nós representamos aquilo do que estamos cheios, né? Então, se a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito, a gente vai comunicar isso a outras pessoas através da nossa vida. Então, quão importante é. E falando sobre a questão dos filhos, né? Aqui na notinha fala que nós devemos ensinar as crianças pouco a pouco. Porque a gente acha que chegou a uma certa idade, a gente sabe de tanta coisa e quer entornar, ensinando a criança tudo que a gente sabe. Mas aqui fala, né, sobre a instrução da Bíblia, que é pouco a pouco. Isso aí. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aí, tá vendo?
É dia após um. Esperar um pouco o final para soltar, né? Mas é bom. Deus possa abençoar vocês, né? Vamos terminar aqui essa lição, senão vai passar muito do tempo. Nosso cameraman lá já está dando sinal para a gente terminar. Deus possa abençoar todos vocês, possa abençoar vocês também. Vocês querem deixar algum recado, algum abraço? Deixo um abraço para minha família do Espírito Santo, minha avó Marli, meu tio Jorge. Um beijo para vocês e que Deus possa nos conduzir nesse caminho eterno rumo à cidade celestial. Amém. Queria também mandar um abraço para minha mãe, que vai ver esse vídeo, para o meu pai também, e a todos que estão assistindo, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um. Amém. Eu também queria deixar um agradecimento especial a todos que estão assistindo esse vídeo, né? Agradecer a presença desde já das nossas participantes aqui, nossas irmãs. Foi de grande ajuda, tá? Eu fico muito agradecido, não só eu, né? Que Deus possa abençoar todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês estiverem precisando de oração, deixa no nosso comentário que nós vamos estar orando por cada um de vocês. Também convido a todos que estiverem interessados para participar do nosso retiro espiritual que nós vamos ter lá no Projeto Avisa, em Minas Gerais, né? Deixa nos comentários também. É fim de semana que vem, nós entraremos em contato com vocês. Os dias são... Do dia 28 ao dia 3. Dia 28, 1, 2 e 3. É isso aí. Conto com a presença de vocês no próxima semana para mais um Lições para a Vida Cristã. Até lá.